o que é reabilitação neurocognitiva numa linguagem que todo mundo entenda. Então, é um processo que você vai reaprender a realizar ações. Mais pra frente eu explico também o que são ações, que é diferente de movimento. E você vai reaprender em uma situação onde você não está no seu estado normal ou totalmente saudável, podemos dizer dessa forma. Então, que está com alguma alteração, pode ser na sensibilidade, do contato, da pressão, do peso, com dor. E através dos exercícios cognitivos, nós realizamos esse processo de reaprendizagem, onde você vai reaprender a se organizar para melhorar aquela alteração que você está apresentando. Então, por exemplo... Menos de 30 segundos. Eu nem cronometrei, porque eu já sabia que eu não ia bater os 30. Então, supondo que a pessoa tenha uma alteração neurológica, Isso. ela teve algum problema ali neurológico, e isso afetou alguma ação, que não seria um movimento. Posso dar um exemplo? Por favor. Simples. Então, vamos pensar numa pessoa que teve um AVC, certo? Quando ela tem um AVC, obviamente, cria-se uma lesão. E você sabe que nós somos um sistema. Então, nós vamos tendo várias conexões. Se um local tem uma lesão, essa conexão pode parar de existir ou existir de forma alterada. Então, vamos tentar, seu corpo tenta, refazer essas conexões com compensações. Isso é reorganização que é feito sem ter o nosso controle, sem partir da reabilitação. E aí que surge a alteração. Então, paciente que tem espasticidade, a mão fica fechada, alteração no andar, logo depois do AVC. Então, essa é uma condição patológica. E a reabilitação neurocognitiva trabalha com a ação, não o movimento. O que é ação? São movimentos com uma intenção. Certo? Não é simplesmente uma contração muscular, porque a gente não foca nisso, de alongar ou contrair a musculatura. Até porque muitas vezes esse paciente ele tem a força, ele tem o alongamento. A questão é, do que adianta eu fortalecer ou alongar se a pessoa não consegue fazer essa ativação no local? É com essa parte que a gente trabalha. Não que esteja errado o fortalecimento e alongamento, mas é uma outra proposta. Então, tem essa pessoa, certo, que teve essa alteração, e a gente vai tentar entender que ação essa pessoa gostaria de reabilitar. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Tem uma pessoa que gostaria de voltar a segurar um copo com a mão direita, tá bem? Pode parecer uma ação simples, mas para quem não consegue utilizar, ter essa conquista é algo muito grande. Até porque se eu tenho o verdadeiro aprendizado, se eu consigo segurar a caneca ou o copo, eu também consigo chegar com a mão numa maçaneta, eu também tenho a possibilidade de segurar um celular, uma xícara, vou voltando a ter essa autonomia. E dentro, por exemplo, dessa ação de segurar o copo, tem várias relações, mas uma delas é a relação punho, palma e dedos. Por exemplo, o paciente que está assim, às vezes ele tem uma alteração no punho, a palma, enfim, tem várias possibilidades de alterações que essa pessoa pode apresentar dentro da ação. Aí, se é uma ação que a pessoa gostaria de reabilitar, de reaprender, é uma ação que é possível realizar, porque às vezes chega paciente para mim que não consegue segurar um copo, mas ele decidiu que ele quer aprender o esporte novo, e o esporte que ele quer aprender tem a ver com isso. Então, não tem sentido também, ele não tem nem experiência passada com isso, como que eu vou ajudar ele a reabilitar isso? Então, tem que estar nessa zona de que ele já experimentou, é possível realizar no dia a dia, e está área de desenvolvimento proximal. O que é isso? Ele ainda não consegue realizar, mas está próximo dele melhorar e já começar a realizar. Não pode ser algo muito avançado. Então, essa é a nossa ação padrão. Porque, então, aqui tem a relação punho, palma e dedos, mas essa relação também tem, como eu falei, para abrir a maçaneta, aqui para segurar o microfone. Então, quando a pessoa reaprende verdadeiramente isso e consegue ter esse controle, ela consegue estender para outras ações. E esse é o nosso processo. Então, funcionaria muito mais, por exemplo, essa diferença da ação e do movimento. Você se preocupa, de uma certa maneira, com o objetivo final. Isso, a intenção do porquê eu quero fazer isso. Eu quero movimentar meu braço, então, eu quero pegar o copo. Eu quero estender aqui, eu quero abrir os dedos e segurar, entendeu? Mas pra quê? Porque eu quero segurar um copo e tomar água, porque eu quero estar, enfim, numa situação E também vai um pouco além, acredito eu, porque você deu o exemplo da mão tá fechada, né? Sim. Então, através do exercício, abriu a mão, conseguiu pegar um copo. Exato. Mas aí também ter a força suficiente para manter... Exato. É aquilo que eu falei de mandar o estímulo, da intenção daquele membro estar disposto a
todo o corpo para realizar aquilo. Então, de colocar a intenção, tem gente que precisa ter a força necessária, a intenção necessária, e tem gente que tem até demais. Então, também controlar, essa força também. porque não adianta eu ficar fazendo exercício, fortalecer ou alongar, mas eu também não tenho o controle, fazer essa ativação e também controlar o tanto que eu ativo. É com essa parte que eu trabalho. E é importante também dizer uma coisa aqui, porque como a gente vai ter pessoas assistindo que não são da área, não são da área de saúde, deixando também claro que no caso da fisioterapia e do que você faz, pegando o exemplo do AVC, não vai afetar diretamente o AVC em si. Então não é que vai reverter um quadro ou se for alguma outra patologia, não é na patologia em si, provavelmente na consequência que aquela patologia trouxe. A gente vai trabalhar nessa reorganização. Lembra que a gente falou que o que surge são alterações pela reorganização que é feito pelo meu organismo. Então agora a gente entra com a reabilitação para fazer a nossa reorganização. Aí mais controlado, reajustar. É com essa parte que a gente entra. Eu não vou reverter uma lesão, não é nada disso. Só deixando claro, para ninguém falar, ai caramba, então agora eu vou olhar tudo. Que eu preciso para reverter esse AVC. Eu sabia que eu não precisava ir no médico, eu vou na fisioterapia agora que pronto. Não faço mágica.